Bom dia a todos, meu nome é Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD de apresentar este webinar, que é da aquisição de sinais da interface gráfica. Tenho aqui comigo uma equipe, a Fernanda Felipe, que também é da equipe de engenharia, também é um engenheiro de aplicação, e o Thales do marketing. Este webinar ele será gravado, né, e posteriormente vocês poderão acessá-lo no nosso canal do YouTube. Né? Nós convidamos vocês a se inscreverem tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso canal no LinkedIn para que vocês consigam receber as informações de eventos e outros webinars. Tá? Peço desculpas antecipadamente também por nós estarmos em quarentena, né? Provavelmente vocês vão escutar algum ruído de fundo, provavelmente meu cachorro ou as atividades das minhas crianças aqui da minha casa. Tá? Convido vocês também a acessarem nosso portal do OpenCAD University. Né? Acesse nosso canal no OpenCAD University, onde possuem vários cursos referentes ao MATLAB. Né? A ideia desta apresentação é mostrar como que nós podemos aplicar o MATLAB na aquisição de sinais e gerar uma interface gráfica simples, né? Mas para ver o potencial do MATLAB. Perdão, estou sem áudio, né? Vamos lá que ocorreu uma falha aqui, eu vou voltar. Perdão. Então, a ideia aqui, perdão pela minha falha aqui. Né? Pequeno problema técnico aqui com o meu microfone aqui. Bom, voltando aqui, o MATLAB que a gente estava falando, ele é a ferramenta básica para a ferramenta para manipulação de computação numérica. Né? Ela me permite trabalhar com grande quantidade de dados, não importa a fonte, tá? E obter a visualização desses dados. Em algumas dessas aplicações, eu vou ter necessidade de usar outros tipos de algoritmos, né? Então eu vou ter processamento de sinais, processamento de imagens, estatística, otimização. E o MATLAB ele é uma ferramenta core, né, para uso dos outros produtos baseados em MATLAB. Temos também o Simulink. Simulink é uma ferramenta de modelamento, simulação e verificação. Né? Ele me permite gerar modelamento físico, gerar código automático e verificar e validar esses algoritmos. Né? Posso modelar tanto digitalmente quanto analógico, ou, se for o caso, ambos, tanto em tempo discreto ou tempo contínuo, né? E trabalhar com evento discreto também. Né? Posso trabalhar com ponto flutuante. Perdão. Tanto o ponto flutuante quanto o ponto fixo. O MATLAB, por ser um software de computação numérica e baseado em PC, né, os variáveis são ponto flutuante. A ideia de trabalhar com ponto fixo é quando eu quero embarcar código, né, alguns microcontroladores têm restrição no tamanho da variável. Né, então, eu preciso trabalhar ele com ponto fixo. Consigo gerar códigos para microcontroladores, como foi o Arduino há 2 semanas atrás, né? DSPs, né? FPGAs e PLCs.
No caso do MATLAB, se eu quero trabalhar com Machine Learning, eu vou ter que adicionar a toolbox de estatísticas e Machine Learning. Eu vou trabalhar com otimização numérica, eu tenho uma toolbox de otimização. Né? Então, o MATLAB é core, né? E os produtos eles vão se encaixando ao MATLAB, tá? Porque ele precisa da força numérica que o MATLAB tem. Tá? Então, para o MATLAB, eu vou ter o que nós denominamos como toolboxes, e para o Simulink, né, nós temos o que denominamos como block sets. Então, eu vou ter como block sets sistemas de comunicação, modelamento físico, dinâmica veicular, né, e outros blocos que eu vou usando no Simulink. Então, o MATLAB ele é mais programático, né? E o Simulink ele é baseado em diagrama de blocos, né? Simplesmente clicar e arrastar. Se der tudo certo, eu vou mostrar um exemplo no final também, beleza? Essa apresentação, os arquivos que eu vou gerar, né, que eu vou apresentar para vocês, estão dentro da minha página do GitHub. Né, vocês podem anotar e estar puxando a partir de lá e fazendo download. GitHub ele é um repositório, né, então ele é uma ferramenta da engenharia de software onde eu possa distribuir meus arquivos a partir do desse repositório. Então, se eu estou trabalhando em modo compartilhado, que é o que a gente vive muito hoje, né? Você estar remoto e ter que compartilhar o seu trabalho para que outros deem seguimento, né? Eu posso aplicar nesse repositório, todos vão apontar para este local, né? E poder obter os arquivos sem ter problemas de versão, tá? O que isso ajuda? Todo mundo já teve o trabalho de aplicar um TCC, né? E enviar para o seu professor, né? E ele fala assim, em qual versão que você está trabalhando, né? Então você começa com a versão 1, versão 15, versão final, né? Versão final, né? Ou tipo versão final agora vai, né? E esse tipo de versionamento pode obter ou gerar um erro para você, né? Então para você e para o seu uh, companheiro, né, que está fazendo uso dos seus arquivos ou que você está fazendo uma edição compartilhada, né? Então, no MATLAB atualmente eu tenho como gerenciar essas aplicações. Então, dentro do só um minuto, deixa eu abrir aqui meu MATLAB. Dentro do MATLAB, seja MATLAB ou Simulink que vocês estejam aplicando no seu desenvolvimento, né, a gente tem o que a gente chama de project ou projeto dentro do MATLAB. É um ambiente onde você vai poder aplicar todos os seus códigos, todos os documentos do seu projeto, tá? Eu vou poder compartilhar essa aplicação, então vocês podem ver, eu posso compartilhar via arquivo, colocar tudo no e-mail, como se fosse uma toolbox, ou no meu caso, como se fosse compartilhar no GitHub. Quando eu compartilho no GitHub, eu venho aqui no Details, então vocês vão ver que minha integração é Git,
meu repositório local, que no caso é a web, né? Então toda vez que eu habilito ou faço uma mudança aqui, se ele tiver ok lá no Git, ele vai estar verdinho. Se ele não está ok aqui, ó, no caso ele está azul, né? Ele está falando que ele foi modificado. Deixa eu apontar aqui. Olha lá, modificado. Né? Então, ele foi modificado, eu estou trabalhando nele ainda. Então, em algum momento, eu posso dar um commit, né? E ele vai subir para o repositório como uma ferramenta, como um arquivo atualizado. Tá? Beleza? Uh, hoje, assim, eu estou trabalhando com 2020A, tá? Se alguém tiver com dúvida, tá? Então, para algumas versões anteriores ao MATLAB, se não me engano, acho que é a partir de 2018, né? No 2018 ele só era Simulink Project, ele só tinha essa versão para o Simulink. Né? A partir do 2019, né, para cá, eu já posso trabalhar com ele também via MATLAB. Né? Então, eu posso tanto trabalhar com o MATLAB quanto com o Simulink e fazer essa aplicação. Tá? Então, vocês podem estar subindo este projeto. A parte interessante do projeto é que toda vez que eu abro ele, ele vai gerar um arquivo do tipo PRJ. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Do tipo PRJ. O que isso me ajuda em termos de MATLAB? Toda vez que eu clico no projeto, ele já vai abrir a área de trabalho do projeto, né? Por consequência, ele já vai habilitar as configurações aqui, ele já vai ver se teve algum arquivo modificado em relação ao anterior. Né? Uma outra coisa interessante é que ele já vai adicionar os meus arquivos no PES. Então, ele está num diretório diferente, né? E você vai poder questionar não, né? Fazer uso dos seus arquivos diretamente do seu MATLAB, beleza? Legal. Então, o projeto me ajuda nesse sentido, de poder visualizar, né, o que está acontecendo com meus arquivos, poder compartilhar, já ativá-los e deixar os usuários dentro do MATLAB. Né? Me permite fazer algumas checagens também, então se eu tenho algum arquivo que ele tem dependência, ou seja, um arquivo depende de outro, eu já vou poder fazer essa análise. Neste caso aqui eu não tenho nenhum, então não vai compensar fazer esse tipo de checagem. Tá? Mas qualquer dúvida também, vocês podem estar mandando um e-mail para nós aqui da OpenCAD e a gente vai poder ter o prazer de ajudá-los no que for necessário aí para o seu projeto. Beleza? Então a ideia do Model Based Design, nós queremos gerar um tipo de desenvolvimento que ele seja integrado. Né? Então, vocês estão vendo os quadrinhos, pesquisa, desenvolvimento, implementação e V&V, que é verificação e validação contínuo. Né? Então, eu posso ter um produto baseado num requisito, né, onde eu vou desenvolver, e eu vou me perguntar qual é o ambiente, quais são os componentes e quais os algoritmos que eu vou colocar para atender os requisitos que me foi colocado. Né? Ou pode ser para uma pesquisa. A partir de uma análise de dados, eu vou modelar e vou gerar um algoritmo. A partir que eu desenvolver o algoritmo, eu vou pensar, tá,
aonde, para quem que eu estou gerando este algoritmo? Ele vai ter algum componente físico acoplado a ele, né? Vou validar esses algoritmos. Então, se eu, durante o desenvolvimento eu vejo alguma falha, volta para a pesquisa e rever essa análise de dados, né? Ou, se for o caso, volta do desenvolvimento, volta para o requisito para eles reverem a linha de requisitos que foi determinada. Volto novamente, desenvolvimento tudo legal, e eu vou gerar a implementação, que pode ser baseada em C, C++, ou VHDL, ou Verilog, né? Então hoje a gente pode gerar código para microcontroladores, DSPs, FPGAs e ASICs, né? Então nós podemos aplicar o que você gerou em MATLAB, né, em várias plataformas, tá? Então a ideia que nós queremos mostrar para vocês é a vantagem do MATLAB. MATLAB não é só um software de computação numérica, não é um software só para fazer contas, tá? Então é um software que eu posso aquisitar dados e controlar algum equipamento, que eu possa executar algum algoritmo em tempo real, ou seja, eu rodar o algoritmo e já ver a ação que esse algoritmo executa, né? É, além de eu fazer contas, né, é importante você saber toda a carga numérica que algum algoritmo exige, né? Também aprender como prototipar isso em embarcado ou ativar isso em um sistema mecatrônico. Para isso, nós temos várias ferramentas que podem conectar você com o seu hardware de aquisição. Então pode ser o Data Acquisition Toolbox, né, que a ideia é que ele converse com hardwares de aquisição de dados, né? Então hoje um grande player de mercado é a National, né, mas existem vários outros desenvolvedores de hardware de aquisição de dados, tá? Posso trabalhar com instrumentos de aquisição, então posso trabalhar com osciloscópios, medidores inteligentes, né? Então um deles, por exemplo, é Keysight ou Agilent, tá? Aquisição de imagens, né? Então podemos trabalhar com aquisição de imagens baseadas em câmeras USB ou câmeras IP, né? Ou sistemas mais avançados de aquisição de imagem, tá? E caso nós não tenhamos suporte para o seu hardware específico, é possível aplicar os drivers de conexão, né, no MATLAB, né, e poder conectar esse seu hardware dentro do MATLAB. Tá? Então, se eu não tiver o hardware diretamente conectado, né, suportado, perdão, né, eu posso estar gerando essas aplicações. Tá? Mas existe alguma maneira de eu poder saber essas informações de hardware? Sim, uma delas é você acessando o site da Metrics. Né? Então, para o Data Acquisition Toolbox, que é o que nós vamos ver hoje, né? Quais que são os hardwares vendors aqui? Então, National, Measure Computing, Digilent, tá? Entre outros. Tá? Então, no próprio site da Metrics, vocês podem estar visualizando quais os hardwares de suporte, ou o hardware que você tem possui suporte ou não. Tá? Então, poder verificar essa sua necessidade. Uma outra forma também é diretamente contatando a gente. No começo do slide tem o meu e-mail, tá? Fica à vontade de estar mandando questionamentos para nós, tá? Então, desde a National, placas de som,
porta paralela, apesar que hoje em dia é difícil achar algum, pelo menos nossos notebooks não tem mais porta paralela, né? Ou via placas via USB, né? Como que essa aplicação ela funciona, né? Então, no nosso caso aqui, os seus sensores estão aqui, seu hardware está conectado ou via PC, PCI Express, né? Você efetivou a instalação do driver da placa, né? E a partir do MATLAB eu vou precisar ter o Data Acquisition Toolbox. No Data Acquisition Toolbox eu tenho o que a gente chama de adaptador ou o driver, né? Aquele que vai direcionar a minha aquisição para o driver da placa, né? Então, a partir do fenômeno, ele vai transpassar todo esse caminho para eu poder obter um vetor no MATLAB e poder trabalhar com essa informação, certo? Legal. Então, a ideia também é ela ser um pouco hands-on essa apresentação, né? Então, a gente já preparou algumas coisas para fazer uma coisa mais interativa, né? Então, o que vai acontecer, né? Quando eu estou trabalhando com o MATLAB e o Data Acquisition, primeira coisa, se você não sabe o que tem na sua instalação de MATLAB, tá? É interessante que você tenha essa visualização. Então eu venho aqui, vou abrir o meu MATLAB, né? Eu não sei o que eu tenho instalado lá no MATLAB, porque quando nós trabalhamos com o MATLAB, né? Você está vendo aqui essa interface, né? Atualmente nas versões MATLAB eu tenho vários botões de comando, então são facilidades de uso, né? Eu tenho apps, ou seja, para cada toolbox instalado, por exemplo, Machine Learning, Deep Learning, se você não tem essa tool, isso aqui não vai aparecer, por exemplo. Se você não tem a tool de controle, não vai aparecer esse Control System Design, por exemplo. Tá? E assim por diante. Mas como eu saber o que tem dentro do meu MATLAB? Eu posso digitar aqui ver. Ele vai gerar uma verificação no seu MATLAB, né? E vai fornecer uma lista dos produtos instalados em seu MATLAB, tá? Então ele demora um pouquinho porque a instalação é um pouquinho a instalação completa, então ele tem várias tools. Bom, para quem não conhece aqui o MATLAB, aqui é a janela de comando, então tudo que você chamar de função vai ser executado aqui. Aqui é o diretório corrente, ou seja, meus arquivos estão sendo visualizados. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui os verdinhos que estão no Git e os brancos que não subiram, né? Então eu posso definir também o que está sendo enviado e o que não está sendo enviado lá. Do lado direito é meu histórico de comando, ou seja, tudo aquilo que eu executei no command window aqui, eu vou visualizar aqui para poder ou reexecutar ou visualizar novamente. Aqui acabou a minha lista, né? Então ele está mostrando tudo que eu tenho instalado. No caso, como eu vou precisar do Data Acquisition Toolbox, ele está bem aqui. Beleza? Então, quando você for pedir algum suporte, alguma ajuda para OpenCAD, eu vou precisar que você me envie essa lista para eu saber quais são os produtos que você tem instalados em sua licença MATLAB. Tá? Legal. Deixa eu limpar aqui. Então,
Gerei aqui um códigozinho. Então, esse aqui é o editor do MATLAB, atualmente é o Live Editor. Por que o Live Editor? Porque eu consigo gerar uma combinação entre texto e aplicações aqui com vocês, né? Eu vou poder gerar uma documentação daquilo que está sendo gerado, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com o meu MATLAB, né? E poder gerar uma documentação de texto. Então, eu posso vir aqui e inserir, por exemplo, uma imagem. Vamos ver se consigo puxar uma aqui. Pronto. Né? Então, durante o meu desenvolvimento, eu posso escrever do que se trata aqui a minha aplicação, o meu algoritmo. Né? Então, eu posso também mostrar, né, o que é código. Então, se vocês verem o que está em sombreado é código e o que está na parte branca é texto. Eu consigo separar esse tipo de informação. Então, vocês estão vendo aqui, ó, texto, código, tá? E uma outra coisa muito interessante é poder trabalhar e visualizar o resultado automaticamente. Então, ao invés de eu ter que ir lá no MATLAB, executar e visualizar o que aconteceu, como é no editor normal, tá? Isso aqui é um facilitador. Mas nada impede também que você faça tudo isso em modo editor comum. A problemática é que você não vai ter imagem, né, e você vai ter que colocar os textos como comentário para poder aplicar. Então, para quem não sabe o comentário, você colocar 1%, ele fica verde, né? Então, vem aqui, hardwares. Beleza? Isso é um comentário. Então, eu tenho a informação, mas ela não vai ser executada na aplicação. Beleza? Então, esse é o primórdio do editor comum para você poder ter informação do que aquele comando faz. Dentro do Live Editor, para eu executar essa aplicação aqui, simplesmente eu dou um run section, né? Neste caso aqui ele vai gerar uma lista dos hardwares disponíveis, que é mais ou menos essa lista aqui. Ele vai repetir, tá? Qual que é a ideia também do run section, né? Habilitar uma seção. Eu poder executar uma linha de comando, tá? Uma linha de código, sem ter que eu executar todos de uma vez. Tá? O que isso me facilita, né, nesse sentido? Ele me facilita pelo fato de eu não ter que retrabalhar ou executar todo mundo de uma vez novamente só para obter uma saída, tá? Ou uma modificação, beleza? O que vai acontecer? Ele obteve aqui para mim uma lista. Se a gente olhar aqui, vou puxar um pouco minha tela, tá? E eu consigo visualizar quais são os hardwares disponíveis que eu tenho na minha aplicação. Então eu tenho aqui a placa de som primária, que é do meu próprio notebook, né, que são esses áudio 0 e áudio 3. O meu headset que eu estou aplicando agora, né,
e a minha segunda tela, que é a minha TV Philips. Beleza? Então, este mesmo resultado, né, eu poderia estar correndo também no command do meu MATLAB. Deixa eu abrir aqui o meu MATLAB. Né? Então, se vocês olharem assim, aqui no meu command eu não tenho nada, tá? Mas se vocês olharem, a variável foi criada. Tá? Então, eu tenho essa a execução em paralelo. Gerei a partir do Live Editor, mas a variável foi criada no MATLAB. Então, ele está disponível aqui no meu workspace, certo? Beleza, eu já descobri o que eu tenho aqui. Infelizmente, eu não tenho nenhuma placa de aquisição real aqui comigo. Então, vou gerar aplicações baseadas na minha placa de som. Beleza? Eu vou informar para o meu MATLAB, né, que eu vou fazer o uso da placa de som. Né? Então, o que, que ele vai fazer? Eu vou gerar um objeto onde a minha aquisição de dados vai ser baseada no driver de áudio. Então, eu vou vir aqui nesta seção e vou dar um run section. Legal? Então, o que vai acontecer? Ele vai falar para mim que o meu objeto de aquisição, ele vai usar o driver de som diretamente, tá? Só um minuto. Desculpa aqui o meu cachorro. Gerei um objeto de aquisição de dados onde ele vai aplicar a placa de som. Né? Então a gente pode ver aqui que ele não rodou nada, ele vai adquirindo uma taxa de 44.100, tá? Hertz, né? Eu vou falar aqui para o meu MATLAB que eu vou usar o áudio 1, ou seja, este meu canal aqui onde eu vou usar o meu headset, tá, para gerar uma aquisição, tá? Então eu vou falar que é o áudio 1. Vou definir o canal de aquisição e vou falar para ele que eu vou aquisitar o sinal. Então a função dentro do Daxit é reach, ele vai ler a partir do objeto, ó, direct sound, durante 7 segundos e vai me gerar um formato de saída matricial que vai ser o dado e o T, beleza? Então simplesmente eu dou um run section aqui, vou fazer uns barulhos aqui para a gente ver os picos. Então ele está rodando, então quando ele está azul aqui ele está indo e vai gerar o plot agora. Aqui. Então, para eu ter certeza do que está acontecendo, eu posso pegar esse meu som, que é a variável data, lembra? Lá no meu MATLAB, deixa eu abrir aqui meu MATLAB. A variável foi criada, a variável está aqui, certo? Então eu vou dar uma função sound que vai fazer o que? Como ele é uma variável de áudio, né, então eu vou dar o sinal mais a frequência e ele vai me gerar a saída. Vamos ver se vai sair uma coisa decente.
Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Mas se alguém conseguiu gravar, né, você vai escutar a sua própria voz ou do canal que você optou, né, numa outra velocidade. Deixa eu só fazer um... Vou rodar novamente, só para vocês terem uma noção. Não sei se vai dar um ruído. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir corretamente, mas foi a minha própria voz durante aqueles 7 segundos. Né? Então, a ideia é bem simples, é poder mostrar que eu consigo puxar essa aquisição, né, e poder visualizar essa saída dentro do MATLAB. Tá? Não sei se estão me ouvindo. Vamos lá. Se alguém gerou algum problema de hardware, né? Provavelmente pode ser que você aqui no seu MATLAB, esqueci um passo aqui importante. Get Hardware Support Package. Aqui no Add-ons, Hardware Support Package. Só um minutinho. Aqui, ó. Sound. Eu esqueci um pequeno problema aqui. Aqui, ó. Baixar esse Support Package para que ele reconheça o seu driver do Windows. Beleza? Perdão, eu pulei um step aqui na nossa definição. Tá? Então, é só clicar aqui. No meu caso já está instalado, mas aqui onde é Manage vai ter um install, tá? E poder gerar a aquisição desse sinal. Tá? Ele poder habilitar o driver de som no Data Acquisition Toolbox. Beleza? Normalmente, quando você chama o driver, o DAC, ou gera o objeto, né? Primeira coisa é que ele vai falar que Unable to Detect any hardware, né? Então, ele vai procurar realmente uma placa de aquisição de dados, tá? Então, no caso, o NIDAC, tá? É o driver da National para a maioria das placas de aquisição de dados, tá? Perdão. Então, a ideia é que ele vá gerar essa aquisição, né? E eu poder ter essa visualização dentro do MATLAB. Tá? Uma outra forma dentro do Data Acquisition, se você não tem muita prática ainda com MATLAB ou quais são os métodos de aplicação,
tá? É você poder vir aqui, apps, vou ter aqui, perdão aqui pelo meu cachorro, Analog Input Recorder, então este é uma ferramenta, esse output é outra, né? Então Instrument Control, os outros são outras tools, né? Então, por exemplo, Analog Input Recorder, eu vou clicar, eu vou aguardar aqui abrir a interface, só um minutinho. Então, o que aconteceu aqui? Eu posso já pegar os meus drivers, tá? Então, se a gente está trabalhando aqui com o driver de áudio, por exemplo, né? Ele vai me permitir localizar outros. No meu caso, eu tenho, como é um análogo input, né? Ele só vê as coisas que são entrantes no meu hardware, né? Então, no meu caso, aqui ele viu o meu microfone, que é o headset, como se fosse o device list que a gente mostrei ali, tá? Posso puxar diretamente daqui o hardware support package. Então, se eu ainda não instalei o pacote de suporte, né, eu posso fazer por aqui. Ah, eu tenho uma placa National, mas ainda não instalei o pacote. Então, por exemplo, se eu tenho aqui eu sei que eu tenho um National, por exemplo, eu coloco aqui NI, ah lá, né? Data Key Support Package por NI DAC MX ou NI Switch, né? Ou o National XNet CAN, por exemplo, ou para o gerador de funções da National, né? Ou para os multímetros e assim por diante. Né? Eu vou adicionando suportes para esses hardwares especificamente aqui que eu tenho, certo? Então, eu posso vir aqui no Analog Input Recorder, né? E ele poder iniciar, por exemplo, eu posso iniciar uma gravação. Eu posso gerar um set de dados. Então, aqui no meu workspace, ele vai gerar DAC1, ou, por exemplo, eu posso chamar de DAC Webinar, né? E gerar iniciar a gravação de dados, né? A partir do momento que eu estou clicando neste botão a partir do Analog Input Recorder. Eu vou ver essa aquisição de dados, né, e vou poder ter visualização. Tá? Então, eu posso parar. No caso, eu fiz uma execução de 1 segundo só, mas, por exemplo, de novo aqui, eu vou fazer uma de 10 segundos. Tá? Então, vocês podem ver que ó, ele gerou uma variável aqui para mim, ó, DAC Webinar, né? E eu vou transportar, gravar novamente a execução a partir do Analog Input Recorder por 10 segundos. Então, enquanto eu estou falando aqui, durante 10 segundos ele vai gerar a gravação, eu posso parar se for o caso, né? Ou se for em alguma situação, eu posso colocar aqui como infinito. Né? Então, dentro aqui do meu DAC Webinar, né? Eu gerei uma outra, então a minha primeira é de 44.100, 1 segundo aqui, 441 mil, desculpa, né? Então eu posso tentar vir aqui, plot, se consigo. Ah, não diretamente assim. Tem que clicar na variável. Selecionar as variáveis aqui. Plots. Plot. Tá aqui. Beleza? Mas nada impede também que você faça o comando. Eu fiz via apps,
né? Mas se vocês olharem, sempre gera um eco aqui, né? Do comando que eu optei. Beleza? Algumas das facilidades da nova versão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar aqui com o Signal Analyzer, que se eu tenho o Signal Processing, é uma forma de eu poder acelerar a análise dos meus dados, né? Então, eu quero passar um filtro, eu quero gerar, ver o espectro, né? Isso só com o Signal Processing Toolbox, tá? Se não, você não tivesse esse toolbox, isso aqui não é habilitado, né? Ou fiz aquisição e eu quero gerar um código dessa seção. Vem aqui simplesmente generate script. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Abrir uma interface, mais gerar um script. Só um minuto que está abrindo aqui a interface. Gerou o código. Se vocês olharem, ele é muito parecido com o que eu apresentei para vocês anteriormente. A adição é que eu já gerei ele gera um plot também no final, que é a saída do sinal, tá? Então, a mesma execução do meu. A diferença é que eu gero esse sound só para ver se ele realmente adquiriu a minha saída gerada pelo microfone. Então, eu posso vir aqui, ó, abrir o Signal Analyze, lembrando, se você não tem Signal Processing, essa aplicação não aparece. E se você tem uma versão muito antiga do MATLAB, Signal Analyzer não existe, beleza? Posso trabalhar com sinais, então se eu quiser trabalhar com outro sinal, desde que esteja lá no Workspace, eu posso também trabalhar. Então eu posso simplesmente clicar e arrastar para cá. Aqui. Opa. Ai, que esse cara não tem tempo. Então, beleza. Delete. Yes. Então, posso trabalhar com o meu sinal aqui. Então, se eu quero ver o espectro, por exemplo, só vou clicar aqui e ele já vai me gerar a frequência, né, e amplitude em decibéis, né? Eu quero ver na frequência, no tempo, né? Ele vai me gerar o mapa aqui baseado na frequência, bem aqui. Né? Se eu quiser também, eu posso fazer algumas análises, né? Ó, escalograma, se eu não gosto de espectrograma, não tem problema. Certo? Além disso, o que eu posso fazer? Já posso tentar aplicar algum filtro. Então, se eu venho aqui e passo um smooth, né, ou um filtro suavizado pela média móvel, ou gaussiana, ou alguma outra, né? Vou forçar aqui uma gaussiana, né? Então, eu vou gerar ele automaticamente, a duração, para passar por todo o sinal, e vou mandar rodar. A ideia dos apps, né, é facilitar a forma como que você usa o MATLAB. Para quem já é um usuário MATLAB, a forma anterior é simplesmente só função. Né? E os apps ou as interfaces, elas foram criadas para tentar agilizar o método como você trabalha no MATLAB. Então, pegar um sinal, passar um filtro e já gerar uma visualização. Né? Então, a Metrix está trabalhando para
tentar gerar o MATLAB mais amigável possível, né? E o mais fácil de você obter informação a partir do MATLAB, sem que você tenha que, eu tenho que ser um mega programador? Não, né? Eu tenho que conhecer ser conhecedor de processamento de sinais? Não, porque no caso, como no meu caso aqui, eu sou apenas aplicador. Então, eu quero pegar um filtro e suavizar meu sinal, por exemplo, pelo algoritmo da Gaussiana. Então, ele está trabalhando aqui. Beleza? A única coisa é, se sua aquisição de sinais é muito grande também, tem que ter um pouco de paciência, porque ele vai, no meu caso, eu escolhi para que ele passe por todo o sinal. Então, quanto maior o vetor, maior necessidade de processamento. Para essas situações, eu poderia ter aplicado o Parallel Computing Toolbox, que é forçar o MATLAB a aplicar os cores sobressalentes da minha máquina. Então, no caso, minha máquina ela é quad-core. Né? Normalmente, o MATLAB ela se prende ao core principal do sistema operacional. Então, no caso, ele não faz uso diretamente dos outros cores. Para fazer o uso em processamento dos outros cores, eu preciso ter o Parallel Computing Toolbox para isso. Né? Enquanto ele vai fazer aqui, acho que eu vou seguindo aqui. Legal. Bom, ele está passando aqui o suavizado, enquanto ele está fazendo a conta, eu vou continuar aqui. Né? Eu tenho aqui o escalograma, visualização, né? E eu posso gerar a filtragem do meu sinal a partir do Signal Analyzer. Então, tem meu MATLAB. Tá passando aqui ainda. Enquanto isso, vamos lá. Ver se eu consigo fazer antes dele trabalhar em paralelo. Requisito de hardware, né? Porque vocês podem ver que o meu processamento está demorando um pouco. Depende muito do uso que você vai fazer. Tá? Atualmente, você precisa ter pelo menos 8 GB de RAM e um processador padrão. Né? Hoje de 5 para cima. Tá? Mas o Parallel Computing vai me ajudar a poder trabalhar com os cores sobressalentes e tentar fazer com que minha aplicação rode mais rápido. Beleza? Nós também, a ideia do desenvolvimento aqui também é mostrar como que eu saio do código que eu gerei aqui, tá? Para uma interface. Né? Nós não vamos fazer uma interface super, hiper, mega mirabolante, tá? Mas alguma coisa simples para vocês terem ideia de como que é a execução, tá? Então eu poder transformar isso de uma forma que eu possa mandar para algum outro usuário, ele possa ter essa mesma execução. Lembrando que é uma pessoa que tem a mesma versão de MATLAB que você, tá? Então, o que vai acontecer? Versões anteriores a 2017, né, a gente tinha uma forma de execução de interface que era o guide. Né?
né? O Gride era a forma como você gerava interfaces gráficas no MATLAB, que é o Graphical User Interface Development, né? Ou Developer, se for o caso. Então a ideia também era mais ou menos essa, eu clicar no objeto que eu quero, arrastar, né, e dimensioná-lo dentro da área de trabalho, né? Então aqui eu tenho um eixo e um push button que eu cliquei e arrastei, tá? Já é gerado aqui um aviso, então o use app design, né? Ou use o app design, porque o guide vai ser removido em versões futuras do MATLAB. Assim, não sei dizer quando, tá? Mas ele vai ser substituído pelo app design que eu vou mostrar a seguir, né? Existe uma ferramenta onde você efetiva a migração do guide, tá, para o app designer, tá? Só perdão. E existem ferramentas onde você consegue migrar o que você tem em guide, tá, para app design. Não é 100%, tá? Mas a ideia é que você consiga obter grande parte dos seus objetos para dentro do app design. Só para vocês terem ideia de como que essa aplicação funciona, a ideia é dentro de cada objeto eu poder controlar a execução. Então ele abre um controlador do objeto, né? Eu venho aqui, por exemplo, callback, e eu chamo isso aqui de pix. Então o callback é onde eu forço o que vai ser executado a partir deste botão, beleza? Então gerei uma função de pixel, uma função pronta dentro do MATLAB, tá? Quero rodar, então ele vai perguntar se eu quero que gere código a partir dessa interface. Eu vou chamar de GUI Web, né? Salvar. Ó, este código gerado aqui, né, é o código resultante dos meus objetos gráficos. Então, o guide, né, possui uma programação orientada a objeto. Tá? Então, apesar dele ser a figurinha do eixo mais o push button, eu posso controlar como se fosse um objeto gerado. Então, clico aqui, push button. Opa, eu não sei se é porque eu estou executando isso aqui ainda. Geraria um gráfico aqui com a cara da malha do MATLAB. Deixa eu fazer uma coisa aqui então.
Tá atualizando os gráficos, deve estar quase acabando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar isso aqui. Ah, então, a pergunta é, eu não linkei o gráfico no botão, simplesmente eu só girei aqui a ação. Acho que faltou aqui um negócio direito. É o seguinte, eu entendi o que eu fiz de errado. Pix. Aqui. Acho que agora vai. Eu digitei o comando, mas eu não dei enter e ele simplesmente não aceitou. Acho que agora vai. Sim. Aí. Certo? Então, o que eu fiz de errado é que eu, como acho que ia fazer as coisas rápido, eu gerei o comando aqui, tá? Só que eu não dei um enter e ele não fixou, tá? Neste caso, ele é uma saída de gráfico, né? Eu não, como eu só tenho este, né? Ele já vai, por padrão, o MATLAB vai tentar inserir um objeto gráfico no eixo existente, tá? Então eu não precisei determinar em qual eixo que ele vai ser executado e ele está bem ali, né? No caso, não precisei fazer isso, beleza? Mas a ideia aqui não é essa. Eu vou parar aqui porque vai demorar isto. A ideia é que ele já geraria o sinal aqui com o filtro executado. Tá? Para a gente não perder tempo, eu vou continuar aqui. MATLAB, venho aqui, New, eu vou vir aqui, App. Então, New, App, ele vai abrir a área de trabalho que é o App Designer. Só um minuto aqui, está abrindo o app. Isso, não preciso disso. Não preciso disso aqui também.
Pronto, tá abrindo aqui. Uma outra coisa que eu fiz, se alguém perdeu ou a documentação, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Lá no Git eu vou subir, acho que não, acho que hoje ainda eu subo esse material, tá? Eu fiz um passo a passo de como gerar esse app, tá? Então, esse aqui é a página inicial do App Designer, né? Então ele já tem alguns exemplos prontos e como fazer, tá? Então eu tenho aqui agora e exemplos, né? Bem aqui embaixo, tá? Então no caso eu vou abrir um limpo ou um branco, se for o caso, tá? Mas deixa eu só mostrar rapidinho aqui, né? Ai meu filho, ter 500 coisas abertas também não ajuda, né? Eu gerei aqui um documento, né, onde mostra todos os passos para gerar a interface gráfica, tá, que a gente vai fazer agora. Então, qualquer coisa também vocês podem estar acessando esse material lá e poder executar, beleza? Também se tiver alguma falha também vocês podem mandar um e-mail e a gente vai tentar corrigir isso o mais breve possível, beleza? Então, a ideia também é a mesma lá aqui no guide. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o core, o objeto, simplesmente clicar e arrastar aqui para a área de trabalho. Tá? Uma coisa que a área de trabalho ela também é editável, beleza? Então, vocês podem trabalhar com, com a ferramenta, né, no tamanho que vocês acharem interessante. O que a gente normalmente pede para o usuário que vai gerar uma interface gráfica, né, é que você tente manter numa resolução não maior que 800 por 600, tá? Ou, se for o caso, que você trabalhe no limite da resolução que você sabe que o seu cliente, o seu usuário tem, beleza? Então, cliquei aqui no eixo, carreguei aqui para a área de trabalho. Cliquei aqui no botão, simplesmente clicar e arrastar neste botão, né? Então, o que tem de diferente em relação ao App Designer e o GUI, né? Primeiro que os objetos são mais bonitinhos e eles são mais fáceis de customizar, tá? Outra coisa também é que eu já vejo aqui, você tem duas visualizações, né? Design View e Code View, né? Então você já vê aqui o código dos objetos, né? Então você já pode comandar os objetos de acordo com o código definido aqui, né? Me perguntaram no caso que eu não tinha direcionado o eixo, né, na GUI, né, lá no guide, né? Eu não direcionei porque aqui, né, eu só tenho um. Se eu tenho mais de um, vai aparecer ali o y-axis 1, y-axis 2, né, e assim por diante, tá? E aí eu vou direcionando as saídas para esses eixos gráficos presentes aí, tá? Neste caso aqui eu também só tenho um, beleza? O que isso me facilita? Me facilita pelo fato de eu poder orientar os objetos mais facilmente, tá? Então, o que eu fiz? Para este exemplo especificamente, tá? Eu já tenho um objeto aqui criado. Então,
eu coloco os objetos, tá? E vou dimensionando, eu vou controlando a forma como elas estão apresentadas, né? Então, a minha saída final é esta. Então, aqui está Start e aqui está Button. Então, eu vou clicar aqui no Button, por exemplo, vir aqui, ó, tá vendo onde está texto? Né? Eu venho aqui e vou escrever Iniciar. Eu venho aqui, tá pequeno, né? Eu posso mudar aqui, por exemplo, para 16, colocar como negrito, posso mudar a cor, né? Então, sei lá, o verde aqui. Posso mudar, por exemplo, a cor do fundo, né, que está cinza, sei lá, posso colocar um azul escuro, né? E ele vai dar um contraste aqui. Para o eixo, por exemplo, eu posso colocar aqui, sei lá, vou montar um texto aqui, gráfico, né? O X, sei lá, tempo, e para o Y, amplitude. Né? Parece que ele não fez nada aqui no gráfico, né? Então a ideia é que você possa vir aqui no Run. Então eu vou vir aqui, Home, Teste, pp. E vou salvar. Que colocou isso no Google. O que vai acontecer é que quando eu clico aqui no app, mando iniciar, ó. Né? O que é interessante, poxa, Alberto, você errou aqui o título, né? Então eu posso fechar ele aqui, vir aqui no objeto, simplesmente gráfico. Vamos ver se está certo. Mando rodar aqui novamente. Joia? Então, essa é a tela do app design. O app vai ficar nessa mesma carinha aí, né? O que é interessante é você poder controlar vários aspectos do objeto diretamente daqui, tá? Então, se esse gráfico já executasse alguma coisa logo no início, eu poderia habilitar isso aqui, tá? Ou a cor, a transparência, eu posso mudar tudo isso pela área do componente, tá? Então eu posso ir adicionando essas objetos à minha interface. Então eu tenho alguns objetos aqui, eu tenho containers, tá vendo? Posso gerar painéis, abas, menus, né? Menu bar. Então, por exemplo, eu quero gerar uma barra de menus. Então eu venho aqui, clico aqui numa barra de menus, né? Menu 1, menu 2. Então é como se fosse dentro do Windows, né? Qualquer aplicativo baseado em janela, file, aí aqui menu 2, sei lá, gráficos, menu 3. Né? Então quando eu executo aqui o minha interface, deixa eu puxar a janela para cá de volta, né? Eu tenho aqui menuzinhos superiores, né? E eu vou inserindo, aí agora eu quero submenus, aí você vem aqui, tem esse mais, aí menuzinho, né? Aí eu venho aqui, por exemplo, sair. Vou colocar maior. Se a gente roda aqui novamente,
Beleza? Joia. E aí vocês podem explorar e adicionar essas interfaces de acordo com a sua necessidade. Tem botões também, lâmpadas. Se alguém é da área de aeronáutica, eu tenho aqui alguns altímetros, horizonte artificial. Né? Você pode, em vez de usar o meu botão, sei lá, um liga-desliga, o que for, um medidor linear. Aqui é o gosto do freguês. Vocês podem já começar a gerar sua interface de acordo com a sua necessidade. Lá na guide, a gente viu que quem controla a execução são baseadas nos callbacks, né? Então eu posso vir aqui no menu, né? E poder falar para ele gerar uma função aqui, né? Não sei se aqui vai funcionar isso aqui. Deixa eu ver. Não, não aqui diretamente. Então eu posso vir aqui, né? E adicionar uma execução. Deixa eu ver aqui. Add menu function select callback. Então, aqui vai ser o controle do objeto, né, básico. Né? Aqui é onde eu vou controlar a execução do objeto. Então eu posso tentar falar para ele close, não sei se é app ou GCF. Vamos dar um app. Eu venho aqui, run. Cadê meu app? Só um minutinho, tá criando aqui. File. Opa, não é close app. Ó, né? Eu tenho que localizar aqui qual que é o comando para fechar essa minha interface, né? Que eu estou trabalhando aqui, tá? Depois eu volto nisso. Então eu vou criando alternativas e eu vou gerando menus e vocês podem fazer o que vocês acharem interessante dentro da sua interface. Voltando para a nossa interface básica. Um eixo, um botão de start, que vocês podem colocar as cores que vocês quiserem, tá? Eu vou vir aqui no start, colocar no lado direito do mouse, callback. Aqui vai ter, o meu já tem um go to, mas o de vocês vai estar um add. Então vocês vão vir aqui, go to, ele vai gerar uma linha, né, vai direto para a linha de função de execução do callback, né? Então, que é o start boot, que ele vai executar essas saídas. E lateralmente aqui vocês vão ter no Code Browser, ou seja, todos os códigos que vão sendo gerados, vai ter aqui o Start Button Pushed. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão lá, ele vai vir aqui nessa linha de código e vai gerar a execução do meu sinal. Então, ele vai lá, ativar o drive, o Direct Sound, adicionar o canal de aquisição, ler o que foi dentro do meu objeto e vai gerar o plot do sinal. Aqui tá vendo a indicação app UI-axis, tá? Ou seja, eu estou apontando para onde que o sinal vai sair, beleza? Se tudo der certo, eu vou automaticamente, quando eu apertar o botão aqui, ele vai gerar a interface, que é essa aqui, certo? Então, meu gráfico está aqui e quando eu der o start, ele vai ativar a porta, né? Vai gerar o objeto, ativar a porta e gerar a gravação de algum sinal, no caso que eu estou falando aqui sem parar, né? Durante 7 segundos e gerar o gráfico ali na minha saída. Tá? Então, é uma forma de você poder gerar uma aplicação para um usuário, olha lá, né, visualização, né, e ele poder obter esse objeto, né, sem ele precisar fazer código, simplesmente, cara,
toma aí um app que eu fiz, ele vai pegar um sinal seu e vai gerar um objeto gráfico, beleza? O que é interessante é você poder aqui agora, você poder gerar variantes, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, cadê meu MATLAB? O V1. Aqui. No meu V1 aqui, por exemplo, eu tenho dois eixos, né? Ele vai ligar e aqui eu posso falar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos e ele vai gerar essa aquisição. Vem aqui, rodo, a gente vai ver qual que é a diferença desses dois gráficos, né? Porque aqui a gente não vê. Se vocês olharem também, ó, ele está mantendo o tamanho da área que eu tenho aqui no meu App Designer, ó. Esta área aqui é correspondente a esta área aqui, certo? Então, lembre-se disso, quando você estiver montando uma interface gráfica, você também tem que pensar no tamanho da área de trabalho da pessoa, né? Então tem gente que trabalha com 1024 por 768, ou tem gente que trabalha com uma resolução maior, né, de 1600, por exemplo, mas o seu usuário final não tem essa operação, não tem essa variável. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Opa, uma coisa tem um erro aqui. Perdão. O que eu fiz aqui de errado? Eu fiz alguma, quando estava mexendo ontem, fiz alguma coisa errada aqui. Mas a ideia é que eu geraria o meu sinal aqui e aqui sairia FFT. Eu vou corrigir isso e deixar lá no repositório, funcionando para vocês, tá? Mas perdão aqui pela minha falha. Bom, continuando aqui. Gerado este app, né? Como que você vai distribuir? Eu posso pegar, gerar esse ML app e mandar diretamente para o meu usuário, tá? Uma outra forma de eu enviar isso é via designer. Eu venho aqui e dou um share, tá vendo? MATLAB app. Posso transformar isso num app de web, ou seja, para o usuário que só tenha, não tenha MATLAB, mas tenha um web browser, eu posso mandar e essa interface vira uma página web, né? Só que aí eu preciso ter MATLAB compiler para isso. Ou uma aplicação totalmente executável sem necessidade do MATLAB, que é o Standalone Desktop App. Tá? Então eu vou gerar um objeto que eu não precise do MATLAB, só que eu preciso ter MATLAB compiler para gerar essa função, né? Uma coisa que eu acho bacana para vocês preencherem é esse app details, que é onde você vai falar o nome, né, da sua aplicação, quem fez, o que, que ele faz e qual que é a descrição, né? Para quando alguém receber o seu app ter noção do que está acontecendo com ele, tá? O que, que ele faz, né? E eu posso dar um share. Quando eu gero um share MATLAB app,
ele vai abrir uma interface para empacotamento, né? Ele vai verificar se ele tem funções que ele precisa, tá? São necessários para ele, né? E tá vendo aquelas informações que eu preenchi lá? Elas vão estar aqui, né? Você informa quais são as ferramentas necessárias e eu vou gerar um pacote. Este pacote ele vai gerar um pacote de instalação. Quando eu dou um run package aqui, vamos lá, dar um run package, ó, nesse caminho, tá, que você colocou ali, ou você pode escolher outro também. Então ele vai gerar um ml app install. Então, open output folder. Se a gente olhar aqui, ó, ml app install. Então, para o seu usuário, simplesmente ele vai receber. Deixa eu fechar. A partir do workspace do MATLAB, simplesmente ele só dá 2 cliques nele aqui, ó. Ó, pergunta se você quer instalar. Eu quero que sim. O que vai acontecer, ó? Ele já está avisando que o app está instalado aqui. Aonde? Eu venho aqui, ó, My Apps. Deixa eu só mudar aqui para um outro, rapidinho. Porque está reclamando que eu já tenho esse arquivo. Então, legal? Então, a ideia é que você consiga trabalhar compartilhado, poder enviar esse seu trabalho para quem não tem, para outro usuário que tenha MATLAB de uma forma simples, né, sem ter que mandar uma montoeira de códigos, já é uma interface mais amigável, tá? Então, para o usuário, ele vai ficar aqui na aba de Apps, My Apps, né, de uma forma bem simples, tá? Não tem muito trabalho, beleza? Deixa eu voltar aqui. Né? A mesma coisa acontece também para o Simulink. Dentro do Simulink, você vai ter um objeto, né? A toolbox vai estar presente lá como um block set. Deixa eu só fechar os negócios aqui. Então, se eu clico aqui no Simulink, vou abrir um modelo branco só para a gente ver as bibliotecas aqui. No Simulink tem uma pequena diferença, né? A gente vê as aplicações, tá? Só que no caso do Data Acquisition aqui, ele não vê a sua placa de som, ele só vai ver placas diretas de aquisição, né? Para isso eu posso trabalhar ou com o Audio Toolbox ou qualquer outra aplicação que tenha suporte de áudio, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Né? Então, se vocês olharem aqui também, ó, eu consigo puxar um projeto a partir do Git, né? Ou se vocês
usarem Tortoise, né, que é SVN, vocês também podem aplicar. Não é mandatório ser Git, tá? Deixa eu abrir. Então, por exemplo, fiz uma mudança aqui no modelo. Então, no caso do Simulink, assim como no MATLAB, eu já posso aplicar também, enquanto o modelo está correndo, né, a execução de um algoritmo, seja de processamento de sinais, seja de análise, seja de tomada de decisão, né, a partir de um sinal real. Hoje não tá fácil, hein? Bom, mas beleza. Então, a mesma coisa que eu aplico no Simulink, eu posso aplicar. Desculpa, a mesma coisa que eu aplico no MATLAB, eu posso aplicar no Simulink. Tá? Aqui. Estava procurando, mas estava abrindo do outro lado. Então, dentro do Library Browser, apesar dela ser uma toolbox, ela habilita para mim alguns acessos da placa. Cadê? Aqui. Então, ó, Data Acquisition Toolbox. Aqui. Análogo Input. Análogo Output. Então, se eu tenho minhas placas de aquisição, eu vou conseguir acessar esses canais a partir daqui desses blocos, né? Se eu tenho um Audio Toolbox, por exemplo, se eu vim aqui no Sources, ó, Audio Device Reader, tá? Então eu posso trabalhar com arquivos de áudio ou multimídia, ou seja, som mesmo, gravei um áudio, né? Eu posso trabalhar aqui um MP3, que é o formato atual, tá? Para poder trabalhar a partir do modelo Simulink, beleza? Né? Então, o que a gente vê normalmente é o MATLAB trabalhando com arquivos, né? Então, texto, planilha, arquivos de dados, tá? Mas eu consigo acessar hardwares a partir do MATLAB. Consigo trabalhar também com protocolos específicos, então, RedCAM. Então, quero trabalhar com rede veicular. Eu tenho o Vehicle Network Toolbox. Eu quero trabalhar com rede de controle de processo, OPC. Então, eu tenho o OPC Toolbox. Então, eu posso diretamente acessar informações no meu chão de fábrica, se for o caso, né? Ou um protocolo TCP/IP, ou se for o caso, Modbus, por exemplo, né? Ou eu tenho alguma coisa trabalhando, estou trabalhando com IoT e é banco de dados, também consigo trabalhar com banco de dados via driver ODBC, via JDBC, tá? Ou trabalhar com módulo Hadoop, por exemplo, que é de processamento, tá? Acessar esses bancos de dados também, tá?
fique à vontade de poder acessar lá no OpenCAD University para poder ter mais informações ou mais conhecimento, né? Temos curso de MATLAB, temos esse de Model Based Design que é gratuito, tá? Então é uma maneira de você obter mais conhecimento enquanto estamos nesse período de quarentena, né? De segurança de saúde, né? Segurança de saúde pública, né? Então é uma forma de você obter mais conhecimento. Opa, cadê? Parou. Novamente, acesse lá a página do GitHub, eu vou fazer a correção lá do meu arquivo que está dando errado, né? Eu não sei o que eu estava mexendo ali, ele acabou gerando uma variável incorreta, tá? Estou aberto para perguntas. Eu respondi algumas durante a apresentação, tá? Mas fique à vontade de estar mandando seus questionamentos, suas perguntas, né? Para a gente poder respondê-las. Oi, Patrick está fazendo uma pergunta não direcionada diretamente ao webinar, mas no caso dos hardwares Arduino, se eu entendi a sua questão, é que aqui dentro das bibliotecas, por exemplo, cadê? Simulink Package, os componentes não estão todos aplicados aqui, né? Sensores, acesso ao Wi-Fi, ou alguns outros hardwares diretamente. Então, assim, a Metrox sempre está tentando adicionar novos componentes às bibliotecas, tá? Mas nada impede que você insira seu próprio driver dentro das bibliotecas do Arduino, né? Dentro das bibliotecas do Arduino a gente tem o Add Library, né? Que vai poder aplicar esse dentro do MATLAB, tá? E poder ativar esse componente dentro do seu Arduino, tá? Então, por exemplo, se é esse seu sensor específico, né, eu consigo pegar o driver existente na comunidade dele, tá? E poder aplicar dentro do support package. O support package tem uma função, que se não me engano é add library, onde eu vou poder aplicar a biblioteca existente dentro do meu componente do Arduino Package, dentro do MATLAB ou dentro do Simulink, tá? Então, sempre existe sim uma demanda, então se a demanda existe, é possível aplicar esses componentes. Então, mesmo antes de não ter esses componentes aqui, antigamente só existia esse common, né? Não existia Wi-Fi, não existia sensor, não existia o Motorcare, não existia Ethernet Shield, né? A forma de fazer isso era via esse Add Library. Eu pegar a biblioteca existente e acoplar dentro do suporte package do MATLAB, né? Então, a partir do momento, assim, tanto para o Arduino como é para o Data Acquisition, né? Se existe um hardware de um desenvolvedor novo sendo muito usado, né? E as pessoas começam a questionar a Metrox, eles começam a pensar em inserir essa aplicação dentro do MATLAB, sim, tá? Assim, não tão rápido, mas sim, é possível. Beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esta apresentação. É uma coisa um pouco diferente do que a gente normalmente faz, é uma coisa um pouquinho mais hands-on, por isso a extensão do tempo. Tá? Nós da OpenCard agradecemos sua presença. Né? A gente sabe que conhecimento é uma coisa muito importante, então visite nossa página do OpenCAD University, se cadastre nas nossas páginas do LinkedIn, do YouTube, para você poder acessar este webinar posteriormente, tá?
Quando finalizar o webinar, vai gerar uma página de questões, rapidinho, são 5 ou 6 questões, né? Vai ajudar a gente a medir a, o webinar, e também, se você quiser sugerir assuntos, fique à vontade, tá? O pessoal do OpenCard agradece a sua presença, né? E fica atento aí a novos webinars. Bom dia a todos, fiquem seguros, né? E que passemos esse momento aí com saúde. Abraço a todos.